Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e mais um vídeo da série Oficina dos Sentimentos. Nessa ocasião, falaremos a respeito da Síndrome do Pânico numa visão espiritual. Mas antes, eu peço que, se você gostar do conteúdo, curta, comente, compartilhe, a fim de que possamos fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Antes de começarmos a falar no aspecto espiritual propriamente dito, nós temos que ver esse assunto de uma forma transversal, né? Primeiro, pelo lado técnico, segundo, pelo lado psicológico e terceiro, pelo lado espiritual. Então, nós vamos primeiro falar sobre a generalidade do assunto, né? Segundo estatísticas, cerca de 2 a 3% da população mundial desenvolverá um dia o transtorno do pânico. E esse transtorno, curiosamente, ataca mais as mulheres, né? A reincidência dele é maior entre as mulheres. Aí nós perguntaríamos o seguinte: quais são as causas desse transtorno? Nós podemos falar sobre a influência genética, grupos familiares que têm mais propensão a alguns dos seus membros desenvolverem a crise de pânico ou o transtorno de pânico, porque há uma diferença. A crise é um fato isolado e o transtorno, ele depende de vários sintomas em conjunto que são similares ao da crise, só que ele acontece de uma forma crônica. Então, além dessas bases genéticas, nós temos também as bases sociais, as grandes mudanças da vida, um divórcio, uma mudança de país, uma mudança de emprego, de profissão e etc. Nós temos também as causas psicológicas. Todas essas causas psicológicas derivam da falsa noção que nós temos de que nós podemos dominar a tudo e a todos o tempo todo. E essa falsa noção nos leva a uma sensação de desproteção. Esse fenômeno da crise do pânico ou do transtorno de pânico, por um outro lado, ele é sempre derivado do mesmo ciclo. Qual seria esse ciclo? Nós temos um gatilho, aquilo que logicamente dispara dentro de nós essa sensação, essa crise, ou que vai forjando esse transtorno com o tempo. Por quê? Porque o pânico, a síndrome, o transtorno do pânico ou a crise de pânico, ela tem por base uma ansiedade mórbida, como estamos estudando aqui, os fenômenos derivados da ansiedade. Então, a partir desse gatilho, há uma determinada reação, tanto na nossa mente, quanto com correspondente no nosso corpo. Nós temos uma percepção da ameaça, que pode ser real ou não, e ela vai causar sintomas físicos e cognitivos, mas vai ser interpretada de forma exagerada. E é dessa forma que vai ser gerada essa crise ou transtorno de pânico. E agora precisamos falar das causas espirituais. Elas são de dois grandes blocos. O primeiro é o bloco anímico, ou seja, são fenômenos oriundos da nossa própria experiência como espírito, e o outro bloco é o fenômeno obsessivo, que é gerado por mentes que sintonizam conosco e que nos legam esse conteúdo tóxico ou nocivo que nós acabamos comprando, tanto mentalmente quanto fisiologicamente. Vamos primeiro aos fenômenos anímicos. É natural que haja um processo de adaptação durante a encarnação, principalmente nos primeiros anos de vida. É claro que durante a vida toda, a nossa motivação durante a reencarnação é nos adaptarmos e nos aperfeiçoarmos, mas nos primeiros períodos da infância, que são decisivos para a nossa vida, o espírito ainda rememora, é claro que isso acontece em toda a sua vida material, mas o espírito rememora fatos, estágios que ele teve no mundo espiritual, principalmente experiências ocorridas em outras vidas que não foram tão bem trabalhadas no passado e que agora muitas vezes reaparecem
em situações semelhantes pelas quais nós passamos como encarnados novamente. Isso, quando não trabalhado dentro de nós convenientemente e quando a intensidade é muito forte em nossa mente, pode surgir aí um processo de uma crise ou um transtorno de pânico que seria mais grave. Então, para se falar também do processo obsessivo, e é claro que para haver obsessão tem que haver sintonia, é claro que todos nós viemos numa escala ascendente na evolução, ou seja, nós evoluímos cada vez mais sem involuir, sem voltarmos na evolução. Mas o fato é que, dentre esses episódios encarnatórios e também no mundo espiritual, é lógico que nós já cometemos muitas injustiças, é lógico que nós já erramos muito e é lógico que muitas vezes nós tendemos a elaborar uma culpa inconsciente dentro de nós e esse conteúdo, quando chega a tal ponto de intensidade, ele tem que ser posto para fora. E um dos sintomas dessas experiências profundas é justamente o transtorno de pânico. É claro que sempre gerado por uma carência, por uma limitação do próprio espírito, mas que pode ser acelerado ou que pode ser tornado mais intenso por uma mente desencarnada ou ainda por uma mente encarnada. Porque, como nós sabemos, também existem obsessões de encarnados para encarnados. Então, quando conectamos a uma mente encarnada ou desencarnada de forma tóxica, há uma retroalimentação e muitas vezes até nós vamos absorver aquele conteúdo nocivo dessa mente que pode ser elaborado em relação a nós de forma consciente ou inconsciente por essa mente que nos conecta. Bom, então a partir daí nós já formamos uma noção de que existem sim as influências espirituais na crise do pânico ou no transtorno de pânico, mas que nós também sempre temos que buscar dentro dessa questão anímica as limitações psicológicas, aqueles conteúdos da nossa infância que não ficaram bem trabalhados, todos aqueles traumas que recorrem nos nossos sonhos, que recorrem através dos nossos complexos, né? Que recorrem através das doenças, muitas vezes. Então, nem sempre o problema está em outras vidas. Ele pode estar na nossa infância, ele pode estar num episódio muito traumático pelo qual nós passamos na vida atual. Então, agora precisamos dar uma diretriz a fim de que as pessoas possam se orientar de como tratar isso, porque precisa se tratar com psicoterapia e também com farmacologia, num tratamento unido, a fim de que possa abarcar todos os efeitos. E também as causas, logicamente. Então, nós vemos que, como sintomas, nós temos aí palpitações, taquicardia, contrações musculares intensas, a sensação de infarto que gera o medo de morrer também, a sudorese, dentre vários outros fenômenos físicos, fisiológicos, que caracterizam esse transtorno do pânico. Então, como tratar isso? Segundo os cognitivos comportamentais, que é um tratamento muito competente nesse tipo de problema, nós temos que fazer uma dessensibilização progressiva. O que seria isso? Nessa dessensibilização sistemática ou progressiva, são oferecidos em doses cada vez maiores fenômenos, acontecimentos, situações parecidas com os gatilhos da síndrome do pânico e que levam a pessoa a entender de forma consciente que aqueles fenômenos pelos quais ela passa podem ser realmente vencidos através do trabalho de autoesforço com o trabalho do terapeuta.
há que se fazer uma ressignificação do conteúdo traumático que está dentro de você. Sobretudo, você se autoacolher naquilo que os outros te negaram ou você pensa que foi negado pelos outros. É claro, como poderosos auxiliares no tratamento, a técnica da respiração diafragmática e a técnica do relaxamento muscular progressivo. E também é muito importante que aqueles que estiverem próximos à vítima da crise ou do transtorno do pânico, que não se manifestem também de forma nervosa, que procurem manter a calma, que não cobrem uma melhora rápida que a pessoa não pode ter, porque uma crise de pânico ela pode durar entre 15 a 40 minutos, com aqueles sintomas que nós já falamos. Então é importante sempre manter a calma e, se não tiver nada de importante para dizer e não conhecer técnicas que possam ser utilizadas, que possam ajudar aquela pessoa que passa pela crise de pânico, então simplesmente mantenha-se calmo ao lado dessa pessoa, esperando que aqueles sintomas cessem, ok? Então nós vimos nesse vídeo que a crise de pânico ou transtorno de pânico, numa intensidade maior, elas derivam de processos muito profundos do espírito. Podem ser heranças reencarnatórias, podem ser conteúdos traumáticos contidos na infância ou num episódio num determinado momento de nossa vida. Espero poder ter ajudado. Agradeço a todos que estiveram conosco até o final do vídeo. Esse é o canal Oficina de Espiritualidade e eu peço que você considere se inscrever no canal. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber informações a respeito de vídeos novos. Considere também, se você gosta do conteúdo do nosso canal, curtir, comentar, compartilhar o nosso vídeo, a fim de que ele possa chegar ao maior número de pessoas nessa plataforma. Meu nome é Marcelo Furtado, esse é o canal Oficina de Espiritualidade. É um prazer estar com todos até o final do vídeo e muita paz e saúde para todos.